tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui na Praça do Papa, em Belo Horizonte. Vou dar uma vista para vocês, ó. BH não tem mar, mas tem montanha. Então, esperar mais gente chegar, né? E aí vocês podem me apoiar aí utilizando selos também, né? Estou aprendendo e vamos lá. Vocês querem conversar hoje? Tem tantos assuntos para falar e a gente acaba até hora até ficando um pouco perdido. Mas vamos lá. Horário desse, né? Plena quarta-feira. Tá aqui cheio de coisa para fazer. Faz a gente refletir um pouco, né? De tudo que esses últimos anos aí, né? Vamos dizer assim, que já vai para quase 2 anos, mudou na vida da gente. Eu acredito que muitos hoje estão mais disponíveis não por opção, né, mas por situações assim que tiveram que sair do serviço, né, do emprego e tudo, e outros ainda nós tivemos que nos adaptar às nossas rotinas. Mas o bem interessante disso tudo é porque muitas vezes a gente cria algumas rotinas, ou a gente é induzido, né, a estar em algumas rotinas na vida, que a gente acaba ficando preso demais aquilo tudo, aquele sistema. E esse sistema, né, muitas vezes, não sei se o som aí tá bom, deixa eu ver aqui, vamos continuar. Esse sistema, ele de certa forma faz a gente ficar numa cadeia, numa prisão entre os conceitos da sociedade, os novos conceitos, né? Então, muitos às vezes ficam presos dentro do escritório, presos dentro de determinado tipo de coisa e deixa de valorizar. Nós deixamos de valorizar as pequenas coisas da vida. E depois disso tudo que nos aconteceu, algumas pessoas tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de reflexão, de mudar. Precisamos mudar. Precisamos sempre estar mudando. Mudando a forma de pensar, de agir. Não podemos mudar os nossos valores, né? Alguns valores como família, alguns valores como, né, Deus, né? Então essas situações muitas vezes tentaram quebrar os nossos valores. E nesse tempo que nós ficamos um pouco aprisionados, né, nos nossos pensamentos, no que é vida, no que é isso, no que é aquilo outro, nós começamos a retomar alguns valores que estavam perdidos. Então o que eu quero dizer? Muitos, né, assim como eu, muitos aí também, no horário desse de tarde, estava cheio de coisa para fazer, não via a natureza, não via o céu, não tinha tempo para nada. Tempo é aquela história, a gente não tem tempo, quando é mais novo, para nada, para ganhar dinheiro. E depois a gente tem que gastar dinheiro para ter tempo para viver, mais tempo para viver. Então tem algumas frases assim na vida, né, que o pessoal fala e que são reflexivas mesmo, fazem a gente refletir, porque realmente a gente fica numa busca na vida. Para quê? Para pagar conta todo dia?
temos que pagar a conta. Mas e no mais? Eu estou tendo a oportunidade falar para vocês aqui, quem que mais próximo de mim, que me ajudou inclusive. Eu tive a oportunidade nesse último ano, vamos colocar aí há quase 2 anos, de fazer um giro na minha vida, em todos os sentidos, de reflexão, de amadurecimento, porque de desespero, sabe? O ano de hoje eu valorizo bastante cada dia, porque eu passei por determinados momentos do ano passado, e deu vontade de desistir. Todo dia era uma luta, todo dia era uma batalha, uma guerra, cada hora uma surpresa desagradável. Da onde você menos esperava, vinha um problema. E isso vai enfraquecendo a gente vai perdendo assim um pouco até da fé ou da crença, vamos dizer. Porque você fala, por que isso tudo está acontecendo comigo? E a gente tenta buscar uma explicação lógica para aquilo. Só que aí acontecem coisas que a lógica humana ela não explica. E se a gente não apegar a Deus, a uma crença, ou alguma fé, a gente não consegue. Com a situação humana a gente não consegue, porque o corpo da gente não consegue. É até interessante, porque a gente vê uma pessoa, eu estou acompanhando meus pais, agora mais, e é interessante porque o idoso, a mente, ela quer fazer, mas o corpo ele não aguenta. E assim, tem hora que a gente, quando está no meio de uma batalha, o corpo às vezes não aguenta, mas a mente não para de funcionar. E muitas vezes com pensamentos bons, muitas vezes com pensamentos ruins, passa mil e uma coisas na cabeça da gente para desistir. Pessoas às vezes que aproximam da gente para acabar de jogar para baixo, E aquela velha história, quando a gente acha que o negócio está ruim, tem hora que acha que não vai piorar, que às vezes piora. Mas tem aquela história do cavalo também, que é interessante, que quando a pessoa às vezes chegou no fundo do poço, é bom, porque ela sabe onde que é o fundo, Na verdade, a história do cavalo, não sei para se alguém conhece aí, é que eu tô enrolando aqui mais um pouquinho, para chegar mais gente. A história do cavalo é o seguinte: um dono de um cavalo muito raro caiu dentro do poço, e eles tentaram de tudo quanto é jeito tirar o cavalo do poço. E o dono, muito chateado, o rapaz falou: não tem jeito, nós vamos ter que sacrificar o cavalo. E aí quando eles começaram a tentar sacrificar o cavalo, como? Jogando terra dentro do poço. Aí vem uma situação interessante, que a gente pode tomar vários aprendizados. Quando eles jogavam terra dentro do poço, o cavalo dava aquele remeleixo, E eles começaram a observar que toda vez que jogava terra e o cavalo mexia, ele estava começando a ficar mais próximo. Por quê? Porque jogava terra, ele mexia, a terra caiu, o fundo começava a subir. Aí o dono falou: joga mais terra, até que o cavalo saiu do poço. Então tem hora que a gente está dentro do poço e que a gente acha que não tem jeito, aí chega gente para jogar mais terra. Se nós deixarmos essas terras e não mexer nesse momento, o que vai acontecer? Nós iremos ficar sobreterrados, Eu não tenho uma dicção muito boa. Mas se a gente mexer, movimentar, não desistir, movimentar com que seja pouca força às vezes que a gente tem naquele momento, mas não parar, a gente vai sair. Nós vamos sair.
E quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que a gente tem para olhar, sabe para onde que é? Para cima, ó. E aí é o bom que é onde pode vir o nosso socorro. O nosso socorro vem do céu. Então, esses dias hoje eu tenho agradecido muito a Deus por isso, porque para alguns, às vezes, pode ser tormento você ter que levar um pai no hospital, você ter que sair da sua rotina. Mas se a gente começar a observar o lado bom, falar assim, puxa vida, graças a Deus eu posso levar meu pai no hospital no final da tarde. E se eu não tivesse pai? E se eu não tivesse mãe? Então a gente tem que aprender a fazer de uma situação que aparentemente ela possa ser diferente, ruim da situação tradicional, e transformar ela em coisa boa e agradecer, né? E aprender com essas situações. Mas os valores que eu quero começar a falar é que nós não podemos perder. As pessoas hoje estão se vendendo por tudo, sabe? A qualquer preço. Eu estou vendo principalmente algumas pessoas que são do comércio, da parte de vendas, né? Que elas estão assim sob pressão para atingir metas, para poder conseguir também o pão de cada dia. E devido à pressão, acabam perdendo valores, acabam sujeitando a entrar em determinado tipo de sistema que não são muito, numa situação normal talvez a pessoa não faria, né? Então, como eu disse, esses dias eu tenho acompanhado meus pais e eu estou vendo como que os idosos, como que a sociedade está vendo os idosos. Estão vendo, e os idosos muitas vezes, porque nós filhos, estamos abandonando eles, os nossos pais, as nossas mães, né? Ou uma pessoa que próxima da família, e eles estão carentes. Aí chega um abençoado, vamos dizer assim, de um comércio, um aproveitador, e tenta passar a perna neles de qualquer jeito. A culpa não é do aproveitador, às vezes a culpa é nossa, que estamos deixando os nossos pais serem tratados por outras pessoas. Eu tive uma experiência agora semana passada. Meu pai entrou numa loja para comprar cobertor pro meu filho, que ele queria dar de presente pro meu filho um cobertor. Acabou que eu vou comprar para ele um negócio assim. Aí chegou uma moça lá no primeiro momento, muito agradável, né? Sempre assim. E falou que se ele fizesse um cadastro na loja, que ele ia ter 30%, 20%, sei lá quantos por cento de desconto. Aí ele interessou por aquilo e foi fazer o cadastro. Nesse momento eu ia pagar alguns cobertores também, que na verdade eu também estava comprando para casa, para os meninos e tudo, que eles iam passar uns dias comigo, que também foi uma vitória, né? Eu tô vendo a conversa da moça com o meu pai. Não, porque o cartão, não, é o cadastro que tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Pegou dados, endereço, pegou telefone celular, teve que fazer uma confirmação no celular. E eu perguntei, moço, aí eu entrei, né? Isso aí é um cartão? Não, não é cartão não. Eu falei, mas como assim? E aí eu fui observando ela mexendo lá no aplicativo do tablet. Ela estava com o tablet, fez ele assinar no tablet. E eu tô olhando, eu falei, moço, para que é isso? Não, é só um cadastro. Aí na hora eu fiquei pensando, falei, um cadastro, a pessoa tem que assinar, não dá tempo de ler um contrato, às vezes, né? Que tá até assinando ali um contrato. E aí na hora que ela confirmou umas 2, 3 vezes que era simplesmente um cadastro, eu fui olhando para ver o que ela estava fazendo. Ela estava confirmando o cartão. Eu fui e falei assim, peraí,
Ela falou que não era cartão. Nós não estamos querendo cartão de loja. Não, você está me chamando. Aí ela inverteu. Até brinquei que de princesa, ela virou uma onça. Coitada da onça. Certo? A gente tem mania de falar isso, eu aprendi isso uma vez. Não é bom. Então, o que aconteceu? Ela virou a história toda, falando que não era, que eu estava chamando ela de mentirosa. Começou a gritar na loja, que até fez um teatro. Mas eu falei, olha, se você não está sabendo o que você está sujeitando a fazer, eu sei o que vai acontecer. Pode ser que ela... Eu falei, eu não estou falando que você está falando mentira, mas pode ser que você esteja participando de uma mentira que está sendo usada. Então, primeiro, gente, vamos saber por que está fazendo aquilo. Sabe? A história assim, por que eu tenho feito isso? Para que serve isso? Porque às vezes a gente está sendo manipulado, né? Para ser parte de um golpe, de um problemão. E muitas vezes eles têm usado essas táticas no mercado, né? Então essa questão, nós temos que manter os nossos valores, os nossos princípios, independente mesmo da situação que a gente esteja passando. Ah, é fácil falar isso? Não, não é fácil. Eu não vou falar para vocês que eu nunca sujeitei a fazer alguns erros também. Tem hora que você tem o dinheiro para uma coisa e o dinheiro para outra, e você tem que pagar, né? Eles falam, eu até brinco às vezes, eu falo assim, olha, da empresa, às vezes eu brinco com o pessoal, eu falo assim, olha, o bom administrador não é aquele que tem 10 mil e só 2 mil reais para pagar de conta. Eu quero ver você ter 10 mil de conta para pagar e ter 2 mil reais de dinheiro. Essa conta aí, ela não fecha. É isso aí que nós temos, que tem hora que a gente tem que saber administrar. Principalmente nessa questão aí de, né, que mudou a rotina de todo mundo. Então, a gente tem que, como, né, na gíria popular, remexer, fazer igual o cavalo. Não vou falar rebolar, vou fazer igual o cavalo. Nós temos que remexer e saber. O povo está tacando boleto na gente, nós temos que remexer, porque senão a gente afunda. Um exemplo. E nesse momento, vem aquela vozinha e nos sugere, às vezes, a fazer algumas coisas erradas. Não é no momento que você está bem que ninguém vai te sugerir fazer coisa errada. Você pode ter certeza. Ninguém já vai te propor fazer coisa errada no momento que você está bem. Vai te pegar na hora que você está fragilizado. Na hora que você estiver fragilizado emocionalmente, financeiramente, né? Ou fragilizado às vezes porque tá lá meio chapadão ou chapadona, né? Tomou umas a mais, né, numa festa. É nesse momento, quando você tiver numa situação, vamos colocar entre parênteses, normal, é difícil. E isso que acontece com a gente, a gente ser amigo, né? Tem uma história, né? Não vou ficar falando, eu gosto muito, gente, de comparar a Bíblia. Não tenho religião, eu tenho assim vários problemas. Eu admiro algumas pessoas que participam de alguma religião cristã ou etc, católica e tudo. Admiro, né? Conheço muitos, até às vezes me procuraram em determinado tipo de situações, mas também eu descubro safado rápido, sabe? Nego fica pedindo dinheiro para fazer as coisas. Antigamente falava venda de indulgência, né? Hoje eles mudaram o nome, alguns fazem a mesma coisa. Tem muita gente séria, mas tem muito picareta, safado, sem vergonha, certo? Mas a Bíblia, vamos falar assim, que é uma enciclopédia de livros. Muitas vezes eu tive época que eu comecei a ler aqueles livros de autoajuda, né? Os mais recentes, vamos dizer, Pai Rico, Pai Pobre, tem aquele Como Conquistar Amigos, Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, não sei falar esse trem direito. E aí você começa a ver ali que faz uma história, e na hora que você vê, falou assim, eu já vi isso em algum lugar, e na hora que você vai ver, você viu na Bíblia. Então, o que acontece? Nesse livro, né, que eu estou falando para vocês,
tem algumas, às vezes é difícil da gente ter algumas interpretações, né? Por quê? Porque ele tem um código ali que a gente precisa, tem hora, de uma senha para poder conseguir fazer aquela leitura correta, para aquela mensagem ela ser transcodificada, vamos falar assim, para a mente da gente. A gente precisa de uma senha. Um dia eu vou falar para vocês essa senha. Então tem hora que a gente lê e não entende nada, mas aquilo fica gravado. Às vezes você vai lendo um livro, o cara falou, e depois a gente começa a lembrar que começa, ou quando você passa a ter essa senha, você começa a observar que já viu aquilo em algum lugar. Então, com relação a essa questão de fragilidade, na Bíblia fala que quando estou fraco é que estou forte. Quando até o ateu, quando ele está, como diz o outro, está apertado mesmo, ele fala, ai meu Deus, não é assim? Então, por quê? Porque quando a gente está fraco, nós temos dois caminhos para tomar. Ou a gente deixar a terra cair por cima da gente, ou a gente remexer e olhar para cima. E aí olhar para Deus, olhar para o céu. Se nós olharmos para baixo, vai tacar a terra. Se a gente olhar para cima, eu garanto para vocês que Deus, Ele vai nos socorrer. Eu sou prova disso. Eu passei um momento no ano passado muito difícil, que eu assim, uma hora eu vou contar para vocês com mais detalhe, que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia um dia pensar em tirar minha própria vida. E um dia eu cheguei a pensar nisso, de tanto desespero que eu passei. Era uma coisa assim que não tem explicação. Mas naquele momento, graças a Deus, eu olhei para cima, naquele mesmo Deus, mesmo livro lá, ou, né, que a gente grita, ai meu Deus. E hoje, graças a Deus, a minha cabeça também mudou, né? A gente aprende às vezes a fazer, para a gente fazer uma casa, primeiro a gente tem que planejar para depois executar. Muitos vão executando, aí vai quebrando, e a vida da gente tem hora que é assim também. Primeiro a gente tem que começar a ter uma disciplina de nós começarmos a planejar, a direcionar o dia, de manhã acordar, né, fazer as orações, cada um aí com o seu credo, então, né, porque não é sair igual doido de casa e coisa não. Pode ser que a gente planeje e realmente o dia da gente muda todo. Hoje meu dia mudou, eu tô aqui, mas graças a Deus, né, eu tinha um tanto de coisa para fazer, eu tive que resolver um negócio aqui, tô esperando aqui, mas graças a Deus. Então, se fosse em outra época, garanto para vocês que eu tava quebrando o pau, tava bravo, tava nervoso, tava xingando. Nessa época eu tava até com problema de estômago, vamos dizer assim, porque uma coisa vai ocasionando a outra. Então eu queria falar com vocês assim, não desistam, sabe? Não desistam do amor, não desistam do amor, não desistam das suas, daquilo que você aprendeu com os pais, dos princípios. Não tenha vergonha de manter aquilo que você acredita, né? Esteja preparado às mudanças, mas não deixe os princípios ser quebrados. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure esse livro que eu estou falando, pede a Deus sabedoria, se aquilo ali é bom ou ruim, né? Tem algumas histórias que são contadas, gente, que tem hora que eu fico refletindo, é interessante, a sorte e o azar. Às vezes a gente está em casa achando que está ruim. Ah, que esse negócio tá ruim, a internet tá ruim, tá fraca a internet, o telefone tá pegando, a bateria acabou. Agora, você quer ver?
Você vai para o hospital e fica lá esperando ser atendido, por exemplo. Tá lá que a hora não passa. Você fala, oh meu Deus, antes eu estivesse lá em casa, quietinho, sentado lá no sofá, deitado, agora eu estou aqui, não atende esse negócio. Você entendeu o ponto de vista? Vamos mudar o ponto de vista do problema. Vamos agradecer. Falar, olha, eu estou passando por isso. Um problema, ele não pode ser, às vezes ele não é problema, às vezes ele é solução. Muitas vezes a gente passa por uma coisa para ficar mais forte. Então, vamos começar a encarar as coisas dessa forma, com valores. Não vão tentar mais... Fala assim, por que eu estou passando por isso? É difícil. Eu escutei isso. Deu vontade de eu enforcar o cara quando ele falou isso comigo. Ele falava assim, calma, né? Na verdade, depois uma outra pessoa, eu escutava e assim, com raiva, porque dá vontade da gente falar assim, você não sabe o que eu estou passando, por isso que você está falando isso. Não é assim? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu tenho que pagar, você não sabe o que ele fez, o que ela fez comigo, por isso que você está falando isso, você tá... Mentira, eu sei sim, aliás, eu imagino o que você esteja passando, porque comigo foi a mesma coisa, sabe? Algumas coisas que aconteceram comigo, eu assim, não estou vitimizando não quero que vocês entendam como vitimizar não, isso para mim foi uma, eu falo hoje eu falo, que aquilo que eu achei que estava dando errado, hoje eu vejo que Deus foi certo, pescou? Por quê? A visão nossa, ela é muito pequena diante da visão de Deus, que quer para a vida da gente. Então, muitas vezes eu já vi pessoas, às vezes, falar assim, puxa vida, eu perdi um negócio. Às vezes você perdeu mesmo. Mas às vezes, Deus te ajudou tanto que você não fez. Às vezes o cara está querendo vender vamos falar, um apartamento. Ah, eu estou tanto tempo querendo, começa a blasfemar, começa a reclamar, tanto tempo que eu estou tentando vender meu apartamento, eu não vendo, tanto tempo, mas eu tenho que vender, porque esse pessoal não vende, etc, tudo. Aí sabe o que acontece? Vamos pensar o seguinte, o cara, aí Deus está protegendo ele. Não, moço, não vende agora não, que vai aumentar tudo de preço, se você ficar com esse dinheiro aí guardado, sabe o que vai acontecer? Aí, né, a inflação vai comer seu dinheiro. Aí o cara, naquela época, vamos dizer que ele foi vender o apartamento, igual o pai de um amigo meu, vendeu um terrenaço na época, que fez um shopping aqui na minha cidade. No outro dia, o Collor bloqueou o dinheiro. Um dia era um negoção, no outro dia era o pior negócio da vida dele. Porque se ele tivesse esperado mais um dia para assinar o contrato ou fazer determinadas coisas, aí sim, ele ia estar com dinheiro aonde que ninguém tinha. Aí o cara estava bem. Então, tem coisas que a gente tem que começar a agradecer nessa vida, né? Agradecer tudo dá graças. Lá naquele livrinho fala isso, em tudo dá graças, né? Porque Deus sabe de tudo. Quando a gente está numa estrada, a gente não sabe lá na frente se tem buraco ou não. Ainda nós não temos, ainda nós não temos essa tecnologia. Mas a tecnologia que nós temos é lá de cima. Que às vezes pneu fura, você está reclamando, às vezes era um acidente que ia ter com você, porque os acidentes não são assim, fração de segundo. Aí o cara fala assim, puxa vida, você estava no lugar errado na hora errada, no instante errado, né? Na física aí, né? Na engenharia, instante, momento, tem uma série de diferentes. Então assim, às vezes por causa de frações de segundo não acontece o acidente, ou como o instante que você estava ali errado, ou naquele momento, aconteceu um problema. Então às vezes Deus permite que aconteçam algumas coisas na vida da gente, que a gente acha que está atrasando, que a gente acha que deu errado, e tudo a gente tem que agradecer. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, esse treinamento, a vida da gente vai começar, a gente vai começar a ver as coisas diferentes. Nessa questão, por exemplo, do amor, muito, né, eu tenho várias pessoas às vezes, né, vários colegas aí, várias pessoas que às vezes me mandam
no privado, até no celular mesmo, situações às vezes que ocorreram com homens, né, com relacionamentos. Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, não vou, comigo, certo? Um dia eu faço essa brincadeira. Todos os erros de relacionamento, ou 99% dos erros de relacionamento, a culpa é da pessoa que permitiu o problema. Já pensou? A gente coloca a culpa às vezes no outro, mas a culpa muitas vezes é nossa. Por quê? Existe um princípio que é amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como? Como que eu vou saber amar o outro se eu não me amo? Aí a gente consegue ver duas coisas. Primeiro, eu sujeito a determinadas coisas que a outra pessoa faz por falta de amor próprio. E segundo, a outra pessoa só faz isso porque ela não se ama. Pescaram? Um dia eu vou falar sobre isso. Conversei muito. Vocês me desculpam aí que eu ao vivo e a cores, né, vamos dizer assim, eu tenho mais, eu tenho mais assim, eu fico mais tranquilo e de certa forma eu sintetizo mais as ideias. Não vou dizer para vocês que tem hora, né, que a gente fica um pouco inibido com esses negócios, eu não sei fazer esse negócio de live direito, mas está dando certo, né? Então eu agradeço todos aí que permaneceram, que peço a Deus que abençoe a vida de cada um, que a gente possa começar a refletir. Essa fala nossa ficou um pouco assim confusa, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus vai tocar no coração de cada um essa confusão, talvez hoje que eu falei para vocês. E alguém que tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, né, de algum conselho que eu puder ajudar, gente, eu vou falar para vocês que vocês podem contar comigo, porque eu tô aqui porque eu fui ajudado. Eu tenho uma pessoa na minha vida, além de Deus, que me ajudou todos os dias, nos momentos mais difíceis da minha vida. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi assim amigos que eu achei que ia me ajudar. Todos os dias estava ali comigo. Então assim, tem hora que a gente não sabe de onde que vem a ajuda da gente. Às vezes uma palavra, às vezes eu tinha momentos que eu estava muito triste, muito difícil. Às vezes é uma palavra que a pessoa, vou falar para vocês assim, que mandava um girassol, sabe? E aquilo ali trazia esperança, trazia conforto. Então, um abraço para todos. Divirta no dia que quem for daqui, aproveita. Quem não for e quiser vir, um lugar bacana, um lugar bom, abençoado, né? E vamos voltar a trabalhar. Um abraço, tudo de bom.